Olá, falaremos um pouco sobre os sociólogos clássicos, Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, apresentando um pouco da vida e obra de cada um e, por fim, um comparativo com todos eles. Emile Durkheim. De início, o principal objetivo da obra dele era de dar à sociologia uma reputação verdadeiramente científica. Toda sua obra está voltada para adotar a sociologia do que está, então, mais lhe faltava. Um método de análise. Essa é a sua maior importância para a história do pensamento sociológico. Durkheim também forneceu para a sociologia estudos que foram pioneiros na área da sociologia, da religião e do conhecimento. Estudos empíricos sobre o fenômeno do suicídio e foi um dos grandes analistas do mundo moderno com a tese da divisão social do trabalho. Além disso, ele também é responsável por introduzir a sociologia no ensino universitário. É com ele que a sociologia entra no mundo acadêmico e se firma de forma definitiva como ciência. Falando um pouco sobre a sua biografia, ele nasceu em Épinal, na França, no dia 15 de abril de 1858. Sua família era judia e, naturalmente, seria rabino, mas ele preferiu abandonar a escola rabínica para se dedicar à filosofia. Aos 21, ele se formou em filosofia e, nesse período, seu interesse era pelas questões sociais. Seus estudos incluíam direito, filosofia, psicologia e ciência da natureza, principalmente a biologia, em relação aos métodos biológicos, né? E de aplicação sociológica. Seus estudos variados induziram a estudar modelos biológicos e sociais de forma conjunta, dando um olhar diferenciado para a antropologia. Isso formulou a teoria dos fatos sociais, dando entendimento de fatos gerais que marcaram a sociedade. Sua maior ambição era criar um campo de estudo de ciências sociais que fosse autônomo e não dependesse de domínios de outras ciências, como a biologia e a psicologia. Aos 29, ele passou a integrar o corpo docente da Universidade de Bordeaux, criando e ocupando a primeira cadeira de sociologia no ensino superior, dando início oficial da sociologia enquanto disciplina e ciência autônoma. Apesar das primeiras ideias e nome terem surgido anos antes com o filósofo francês Comte, a partir de 1887, toda a produção intelectual de Durkheim voltou-se para o estudo da sociologia e do entendimento do que ele chamou de fatos sociais, que seriam leis gerais que regem a sociedade e dá ao cientista a chave para o estudo sociológico. Ele teve influências, né, e alguns influenciadores que um deles foi o antropólogo e biólogo inglês um dos teóricos do liberalismo clássico, Alfred Spinas, biólogo, filósofo e sociólogo estudioso de Comte. Em suas obras, Durkheim criou algumas ideias de Auguste Comte quanto à sociologia, o que demonstra as influências sofridas por ele, que é considerado o pai da sociologia. Algumas de suas ideias, né? Ele pensava que existe uma ciência da sociedade com estatuto científico, ele não deve ter interferência tradicional. Os modelos anteriores, como o de Comte, levam o sociólogo a deduções metafísicas filosóficas. O foco dos estudos no ser como tal, absoluto em Deus, o mundo, a alma, as propriedades, princípios, condições e causas profundas e propósito. Eu falarei um pouco sobre os fundamentos, né, da sociologia de Emile Durkheim. Eles podem ser resumidos praticamente em 3 conceitos, né, que é a coerção, que ela delinea o modo como a sociedade comporta, ou o tipo de direito, de justiça, que a sociedade ela vai estar mergulhada.
né? E as duas principais formas de coerção são formuladas pela solidariedade mecânica, que esse tipo de solidariedade mecânica, ela estava presente nas sociedades mais antigas, sem a influência do capitalismo. Uma sociedade como um mecanismo autônomo. Há aqui uma maior coesão social e a ausência da divisão social do trabalho, promovendo a ajuda mútua entre todas as pessoas. Solidariedade orgânica. É como um organismo que necessita de várias peças e mecanismos distintos para funcionar. São as sociedades mais desenvolvidas e sob a influência do capitalismo. E nela há divisão social do trabalho e uma grande desigualdade. Outro ponto é a divisão do trabalho, que é diferente em cada tipo de sociedade. E o mais importante deles é os fatos sociais, que são os maiores de qualquer consciência individual, e eles criam o que o sociólogo chamou de consciência coletiva. A definição formulada por Durkheim, que mais impactou na construção da sociologia, foi justamente o fato social. Ele é o instrumento social e cultural que determina a maneira de agir, de pensar ou de sentir de qualquer indivíduo que vive na sociedade. Então, para Durkheim, o fato social é o conjunto de regras e tradições que estão no centro de uma sociedade em geral. Assim, o fato social obriga o ser humano a se adaptar às regras sociais. Alguns exemplos desses fatos sociais são as normas de convivência, que podemos citar elas, né? Valores e convenções que existem, e independente da vontade da existência do indivíduo. O suicídio é justamente um dos fatos sociais que mais se destacou nas obras desse sociólogo, né, que é Durkheim. Presente em todas as sociedades e que varia apenas os números e os tipos de suicídios desenvolvidos em cada uma delas. Ela considera o suicídio como toda morte, entre aspas, toda morte que resulta imediata ou imediatamente de um ato positivo ou negativo realizado pela própria vítima. Isso foi falado lá no livro Suicídio, né, de Durkheim. Ele classificou em 3. O suicídio egoísta, que acontece quando o ego pessoal sobrepõe-se ao ego social e o indivíduo não suporta a vida que ele tem, né, na sociedade e não tem mais motivos para continuar vivendo. O segundo é o suicídio altruísta, quando o ego social é maior que o ego individual. Ou seja, ele encerra a própria vida em benefício da sociedade. Alguns exemplos que a gente pode citar, por exemplo, são os kamikazes, na época da Segunda Guerra Mundial, que se atiravam contra os seus inimigos, né, em prol da vitória na batalha. Outro também são os terroristas, que bateram na Torre Gêmea, né, que para eles, que para a religião dele e para a sociedade deles, aquilo ali vale a pena. E por último, já é o suicídio anômico, que ele ocorre em períodos de crises sociais, como o desemprego, ou então processo de transformação social, como a modernização. Então, é um período em que a normalidade social ela não é mantida, nas quais as pessoas elas se sentem afetadas e não veem sentido mais em viver daquela maneira. Aí assim encerra a sua vida, né? Agora falando sobre algumas de suas obras, algumas de suas obras publicadas, né, por Durkheim. Elementos da Sociologia, de 1889, A Divisão do Trabalho Social, de 1893, As Regras do Método Sociológico, de 1895, O Suicídio, de 1897, As Formas Elementares da Vida Religiosa, de 1912. Há alguns filmes que focam um pouco sobre os pensamentos dele. A Canção da Estrada, de 1955, 4 meses, 3 semanas e 2 dias, de Christian Murgil, de 2007, e um dos filmes principais que mais aborda conceitos dele, com foco em sociologia da moral, entre os conceitos abordados, que também são ambiguidade do sagrado, sanção difusa, sanção de direito e suicídio. Borboletas Negras, de Paula van der Horst,
de 2011, 23 de setembro de 2011. Bom, agora eu vou falar sobre Max Weber. Ele é alemão e nasceu em 1854. Viveu entre o século XIX ao XX. E além de ser um grande sociólogo, ele também foi um profundo conhecedor de direito, economia, história e filosofia. E assim como os outros sociólogos, ele buscou entender se era possível pensar sobre ciências sociais com a mesma exatidão das ciências da natureza. Portanto, ele enxerga a sociologia como uma ciência cultural. Em 1882, ingressou no curso de Direito e, após 11 anos, ele foi nomeado professor na Universidade de Freiburg. E, além da carreira acadêmica, Weber atuou no cenário político alemão, mas não obteve muito sucesso. O sociólogo, ele era muito rígido consigo e não gostava da ideia de depender financeiramente do seu pai. Então, em 1894, que foi quando ele conseguiu um emprego, ele se casou com a escritora feminista Marianne Stringer. Só que com a morte do seu pai, Weber teve um colapso mental e entrou em profunda depressão. E isso impediu de exercer seu trabalho e deixou ele com vergonha. Então, ele conseguiu uma licença e decidiu viajar, percorrendo vários lugares da Europa. E em 1903, a administração pública fez um acordo concedendo uma aposentadoria e carga horária mínima de trabalho, pois não queriam demiti-lo por causa do seu alto nível acadêmico. Desse modo, ele volta a escrever intensamente e surge sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Weber vivenciou a Primeira Guerra Mundial e também atuou como membro da comissão que formulou a Constituição de Weimar. Em 1920, ele sofreu uma pneumonia severa, que ficou acamado, e depois ele morreu aos 56 anos de idade. Bom, sobre suas obras, ele publicou três livros enquanto estava em vida, que foi A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele analisa a constituição das sociedades protestantes, calvinistas e luteranas, mostrando como a moral religiosa dessas pessoas permitiram o sucesso financeiro das sociedades. Em 1910, ele publicou Economia e Sociedade, em 1912, A Ciência como Vocação, e aí, após a sua morte, a sua esposa, ela organizou as obras não publicadas, que foram os outros 3 livros, A Economia e Sociedade, volume 2, de 1921, A Metodologia das Ciências Sociais, 1922, e História Econômica Geral, de 1923. Bom, agora sobre seus ideais. O conceito de ação social é muito importante para a formação da sociologia weberiana em geral. Desse modo, o desenvolvimento é contrário ao método de M. Durkheim, pois para Weber não existem fatos sociais, mas sim resultados das ações sociais dos seres humanos. Por outro lado, para Durkheim, o sociólogo deve observar a sociedade em busca dos fatos sociais. Assim, é preciso adotar um padrão de correção, sendo chamado por Weber de tipo ideal. Os tipos ideais, eles são utilizados para estabelecer qualquer comportamento padrão e são como ideais perfeitos, imutáveis e não existem na prática, né? Desse modo, existem ações que podem aproximar ou não dos tipos ideais. A ação social racional com relação a fins é calculada racionalmente e ocorre quando os atos estão orientados para um fim específico. Por exemplo, trabalhar para ganhar dinheiro, fazer ginástica para emagrecer. Já a ação social racional com relação a valores visa a correção moral da própria ação, como, por exemplo, não roubar, pois afeta suas crenças morais. E, segundo Weber, também existem as ações sociais orientadas pelo subjetivismo, podendo ser ação social tradicional, que não é racional, e são executadas ações impostas pelas tradições ou hábitos.
por exemplo, as festas, maneiras de cozinhar e vestir-se. Já a ação social afetiva não é racional, pois é guiada por sentimentos afetivos, logo existe um sentimento positivo ou negativo em relação às pessoas, podendo ser executada no ato de presentear em determinadas datas, expressar o afeto ao trocar ou fazer declarações. A teoria da denominação weberiana trata-se da dominação legal que alguém possui, com o poder de dar ordens e sendo dividida em 3 tipos. A primeira é a dominação legal, que é por meio das leis e é exercida pelos representantes dos poderes. Tem a burocracia ou o poder do Estado como o tipo mais puro desta dominação. Mas Weber diz que é algo estável, pois é baseada em normas criadas e modificadas através de um estatuto. Já na dominação tradicional, o governante é patriarca e é legitimada pela tradição e autoridade suportada pela existência de uma fidelidade tradicional. Por exemplo, o patriarcalismo, pois presta obediência à pessoa por respeito, tradição e por julgar sagrada. Por fim, a dominação carismática ela é representada por pessoas que têm o dom de atrair a população com seus discursos, como, por exemplo, Mussolini, Hitler e Fidel Castro, que foram ditadores e líderes totalitários. Portanto, para Weber, dominação seria a probabilidade de encontrar obediência para ordens específicas dentro de determinado grupo de pessoas. Assim, quando é legitimada pela aceitação, confere autoridade a quem exerce o poder, mas ainda continua instável, pois não há nada assegurado à devoção afetiva dos dominados ao dominador. Pronto, e por fim, eu vou falar sobre um filme que é Vida de Inseto, que nesse filme as formigas são lideradas pela rainha e elas devem colher alimento para os gafanhotos. E aí a rainha deixa claro para separarem um alimento para que quando elas cheguem, comam e vão embora, quando os gafanhotos chegarem. E aí as formigas cumprem o dever, pois possuem medo dos gafanhotos que as ameaçam. E, por outro lado, os gafanhotos sabem que todas as formigas juntas poderiam superá-los. Só que, mesmo assim, eles continuavam com a tradição de exigir o alimento. Logo, existe um tipo de dominação, e as formigas sempre estavam na condição de submissas e dominadas. Desse modo, também ocorre a dominação por parte da rainha sobre as formigas, mas é legítima, pois elas reconheceram, sendo passada de mãe para filha de forma tradicional. Sobre Karl Marx, falando resumidamente sobre biografia, ele nasceu em 1818, em Trèves, na Prússia, e apesar dele ter vindo de uma família alemã bem-sucedida, de classe alta, ele se opôs ao capitalismo, foi um dos maiores críticos do capitalismo. Nossa, gente, mudou. Ele abandonou a faculdade, o curso de Direito, e se dedicou ao estudo filosófico. E também ele começou a trabalhar na Gazeta Renana, que foi onde ele conheceu Friedrich Engels, que foi com ele que ele escreveu e editou inúmeros livros. Porém, depois de um tempo, a Gazeta foi fechada e ele teve que se mudar para Paris. Só que, sempre, por motivos de ele sempre se opor ao governo alemão, ele foi expulso. Ele foi expulso, a pedido do governo alemão, da França e da Bélgica, e ele se mudou para Londres com a ajuda de amigos que arrecadaram fundos para que ele pudesse mudar com sua família. E lá foi onde ele continuou suas investigações sobre a sociedade industrial. Depois de um tempo, ele adoeceu, teve uma inflamação na garganta, devido a problemas na bronquite e problemas respiratórios, e faleceu em Londres, dia 14 de março de 1883. Sobre as suas obras, temos algumas, o que foi o Manifesto do Partido Comunista, a Ideologia Alemã, a Contribuição para uma Crítica da Economia Política e o Capital. O Capital, ela foi a mais conhecida e importante obra de Karl Marx, e ela faz uma grande crítica ao capitalismo. Foi um marco
do seu pensamento socialista justamente por isso, e ele dedicou a visão do trabalhador proletário em detrimento do grande produtor capitalista. Outra obra dele também foi o Manifesto Comunista, foi uma importante obra dele, e defendia a ideia de aptidão dos trabalhadores para ter participação política, poder e conduzir o processo de transformação do comunismo. E sua influência efetiva foi a partir do século XX. Outra teoria de Karl Marx foi o socialismo científico, que essa teoria tinha como objetivo falar sobre as desigualdades sociais e superar todas elas. E a teoria se expandiu por toda a Europa com o tempo, cresceu muito e ela acabou até sendo dividida. Depois de um longo processo de dissidências internas, ela acabou sendo dividida por toda a Europa, e foi em 1876 que ela foi oficialmente dissolvida. Algumas frases marcantes do sociólogo Karl Marx são essas três aqui. Que a primeira, até agora os filósofos ficam preocupados na interpretação do mundo de várias maneiras, o que importa é transformá-lo. A religião é o ópio do povo, a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Por fim, fizemos um quadro comparativo entre os três sociólogos que vimos hoje. Durkheim, para ele, a sociedade é que define o indivíduo, então o meio define o todo. Já para Weber, o indivíduo forma a sociedade por meio da ação social. Então, as ações sociais, elas influenciam diretamente o indivíduo, né? E tanto o indivíduo influencia diretamente a sociedade. Já para Marx, o que realmente importa na sociedade são as coisas materiais. Então, as coisas materiais fazem toda a sociedade acontecer e se transformar. Durkheim acreditava e seguia uma sociologia positivista. No caso, ele prezava pelo conhecimento científico. Já Weber acreditava na sociologia compreensiva, né, que considerava a motivação dos indivíduos e dos grupos diante das ações sociais que praticavam, levando em conta a sociedade em que eles viviam. No caso, levava em conta as ações sociais também. Já Marx acreditava na sociologia revolucionária. Há uma interseção entre os três. Os três estudavam o comportamento e as ações dos sujeitos. Independente de tipos sociais, de fatos sociais, os três estudavam a mesma coisa, né, que eram os sujeitos e como eles se comportavam na sociedade. Durkheim, no seu principal ideal, ele criou, né, o suicídio, os três tipos de suicídio. A teoria dos três tipos de suicídio, que era o altruísta, o anômico e o egoísta, que já foram citados. Já Weber falou bastante sobre o capitalismo e o protecionismo e como esses dois conversavam entre si. E já Marx falava muito sobre a alienação, principalmente sobre trabalhador, o proletariado e tudo isso. Durkheim também criou as ações sociais e Marx criou uma de suas grandes obras, que foi a luta de classes.